Bem-vindo, sétimo ano, a mais uma videoaula. Na aula da quarta-feira, nós demos início ao estudo do capítulo 17. Capítulo esse que foca aí nos platelmintos e nematelmintos. Vimos aí as características, os aspectos corporais, o tipo de reprodução que tanto ocorre com os platelmintos como nematelmintos. Vimos que os platelmintos são aqueles vermes de corpo longo e achatado, enquanto os nematelmintos, o corpo desse tipo de verme é cilíndrico, um aspecto liso e cilíndrico. Porém, na videoaula de hoje, nós vamos focar nas doenças causadas por platelmintos e nematelmintos. Nós vimos aí que seres, não todos, mas seres pertencentes a esses grupos também são parasitas, São as chamadas verminoses, porque são aquelas doenças causadas por vermes. Pois bem, turma, para quem está aí acompanhando a nossa videoaula com o livro, que eu sei que 100% da turma faz isso, acompanhe aí a nossa videoaula a partir da página 216. Então, turma, alguns platelmintos podem parasitar o corpo humano e assim causar prejuízo à nossa saúde. E aí, que prejuízos são esses, turma? Doenças. As doenças causadas por platelmintos geralmente estão relacionadas a um baixo nível de saneamento ambiental. Ou seja, nós vamos perceber aqui na videoaula de hoje que essas verminoses elas são aí bastante a propagação, a contaminação está diretamente relacionado aí à falta de saneamento básico, ou seja, aquela população mais carente que mora em locais onde não tem um saneamento básico, uma rede de esgoto, uma água encanada, elas vão ser aí as principais acometidas por esse tipo de situação, por essas verminoses, ok? Isso, turma, não significa dizer que somente esse tipo de população que vive nesse tipo de ambiente contrai verminose. Não é assim. Elas são mais propícias, elas estão ali mais suscetíveis, por conta da falta de saneamento básico, a ter esse tipo de doença. Então, vamos aí conhecer algumas dessas verminoses causadas por platelmintos. Então, turma, a teníase é uma parasitose, ou seja, é causada por um parasita, certo? A tênia saginata, que é adquirida quando ingerimos carne de boi contaminada, que pode atingir aí cerca de 9 metros de comprimento no nosso intestino, mas também existe a tênia solium, que é contraída quando ingerimos carne de porco contaminada, e essa pode atingir aí cerca de 5 metros de comprimento. Por isso, fala-se em tênia do boi e tênia do porco. Então, a tênia do boi é a tênia saginata e a tênia do porco é a tênia solium. Para saber como contraímos o parasita, é preciso entender o ciclo de vida que ele apresenta. Mas antes disso, turma, nós temos aqui a diferença, tá bom? A tênia solium, ela tem esses ganchos e essas ventosas, enquanto a tênia saginata, que é a tênia aí adquirida da carne do boi, possui apenas as ventosas. Então vamos lá. Acompanhe, tá bom, turma? Na página 217. Quando a tênia saginata, vamos imaginar a seguinte situação que vocês aí na página do livro de vocês estão vendo aí a imagem que eu vou descrever. Imagine que uma pessoa infectada evacua em um pasto onde existem bois. Como ela está contaminada nas fezes dessa pessoa, teremos aí alguns segmentos, ou seja, alguns pedaços. Então, segmentos aqui, nós estamos trabalhando com a ideia de pedaços, que compõem o corpo da tênia, que são chamados de proglotes.
que são aí, estão repletos de ovos, porque quando nós vimos, a tênia é um verme o quê? Hermafrodita, né? Então, ela possui os dois sexos. Podendo conter cada uma dessas proglotes, turma, cerca de, olha só, 20.000 ovos. Então, um segmentozinho lá do corpo da tênia pode conter até 20.000 ovos. E cada segmento desse nós chamamos de proglote. Então, dando continuidade aí ao que nós estávamos falando, né, o capim contaminado com os ovos que estavam nas proglotes é ingerido pelos bois, que se torna um hospedeiro intermediário. Certo, turma? Nesse hospedeiro, os ovos formam larvas que se transformam em bolsas ovoides denominadas cisticercos. Os cisticercos vão se alojar na musculatura do boi, ou seja, na carne do animal, formando pequenos caroços popularmente conhecidos como canjicas. Uma pessoa, ao ingerir essa carne com essas canjicas, poderá desenvolver a teníase, ou seja, o cisticerco dará origem a uma tênia ou solitária, que se alojará no intestino do hospedeiro definitivo, que será o ser humano. Lá, ele disputa nutrientes com o seu hospedeiro e, ao roubar esses nutrientes do organismo humano, o indivíduo infectado sentirá náuseas, dores de cabeça, alterações de apetite, dores abdominais, sonolência e indisposição. Então, esses são os sintomas que o ser humano sente quando está aí com a tênia aí em seu organismo, ok? Com a teníase. Turma, falando aí em teníase, nós também não podemos esquecer de falar da cisticercose, que é um nomezinho que lembra aí o cisticerco. Então, olha só, a cisticercose é uma outra doença causada por tênia. Só que esta ocorre quando uma pessoa ingere os ovos e não as larvas da tênia solium, que podem estar aí em frutas e verduras contaminadas. Os ovos alojam-se na sua musculatura, originando larvas que perfuram a parede intestinal do hospedeiro, no coração, nos olhos ou no cérebro e se transformam em cisticercos. Pode ser assintomático, ou seja, a pessoa que tem aí a cisticercose não pode sentir sintoma algum, ou apresentar cefaleia, que é a tão famosa dor de cabeça, pode apresentar também convulsões, hipertensão craniana, dentre outras. Então, é uma doença bem perigosa. Então, turma, a forma de evitar a teníase é a seguinte: adotar medidas sanitárias básicas, como tratar a água e os esgotos, inspecionar abatedouros e açougues, caso sejam encontrados caroços, popularmente conhecidos como canjicas, na carne. Será necessária, então, a verificação de sua qualidade pela vigilância sanitária. Devemos também verificar se a qualidade da carne que está comprando se for uma carne aí de origem duvidosa, devemos então aí denunciar, né, esse abatedouro ou esse açougue à vigilância sanitária da cidade. Devemos consumir carne de porco e gado bem cozidas, turma, ou bem assadas. E devemos tratar os doentes com vermífugos, porque nós vimos aí que uma pessoa contaminada acaba aí em suas fezes eliminando esses ovos e isso acaba contaminando aí outras pessoas. Outra doença aí também ocasionada por platelmintos é a esquistossomose, ou popularmente aí conhecida como barriga d'água. E aí, com certeza, vocês que estão acompanhando a videoaula com o livro, vocês já observaram que esse assunto está na página 219.
Então, turma, essa verminose, né, essa parasitose, ela é causada pelo Schistosoma mansoni. Para aprender como a doença acontece no organismo humano, vamos primeiro, assim como nós fizemos com a teníase, entender o ciclo de vida do parasita, e o parasita, como eu já citei, é o Schistosoma mansoni. Então, acompanhe aí com a imagem que vocês estão visualizando. Imagine que uma pessoa infectada por esse verme tenha evacuado próximo a um lago. Ao defecar, ela elimina junto com suas fezes os ovos de Schistosoma mansoni, que ao serem arrastados para o lago, eclodem, ou seja, se rompem, e liberam larvas denominadas miracídios. Na água, o miracídio entra no caramujo planorbídeo, que é o seu hospedeiro intermediário, e se transforma na larva ativa, que é chamada de cercária. A cercária tem aí, turma, a capacidade de penetrar na pele. E ao entrar no ser humano, que se torna o seu hospedeiro definitivo, a cercária provoca coceiras e se transforma no indivíduo adulto, reiniciando o seu ciclo. Assim que contrai, o indivíduo apresenta uma reação na pele por onde a larva entrou, semelhante a uma reação alérgica. Após algumas semanas, ele terá, olha só, vamos ficar atentos aí aos sintomas. Ele terá febre, calafrios, dores musculares, tosse seca, dor e inchaço abdominal. Por conta desse último sintoma, turma, a doença ficou popularmente conhecida como barriga d'água. Algumas medidas que podem ser adotadas para evitar a barriga d'água ou esquistossomose seria adotar medidas sanitárias básicas, como nós falamos na doença anterior, né, com tratamento de água e esgoto, tratar os doentes, ferver a água antes de beber, caso você more em um local onde não há água tratada. Devemos também, turma, evitar tomar banho em lagoas contaminadas ou desconhecidas. E também no período do dia entre as 10 horas da manhã e as 16 horas, pois, estando mais quente, ocorre maior liberação de cercárias pelo caramujo, aumentando assim o seu risco de contaminação. Então, turma, agora nós vamos aí falar sobre algumas parasitoses ocasionadas por nemateumintos. A primeira delas, a ascaridíase, que é uma parasitose causada pelo Ascaris lumbricoides, popularmente aí conhecido como lombriga. Para entendermos como se dá essa contaminação, primeiro temos que entender como ocorre o ciclo de vida da Ascaris lumbricoides, popularmente lombriga. Então vamos lá, página 223, tá certo? Sétimo ano. Então vamos lá. Imagine que uma pessoa que adquiriu ascaridíase evacua próximo a um poço. As fezes eliminadas por ela contêm os ovos que infectam o solo e a água do poço. Isso termina por contaminar os alimentos, pois essa pode ser usada para irrigar uma plantação. Dessa forma, outra pessoa pode ingerir os ovos do verme ao consumir o alimento e a água contaminados. Esses ovos chegam ao intestino junto com o alimento e eclodem, ou seja, se rompem, liberando então as larvas. As larvas perfuram o intestino e, pelo sangue, alcançam o pulmão. Logo após, sobem pela traqueia e caem no esôfago, descendo até o intestino, turma,
onde atinge a fase adulta e põe ovos, e dessa forma aí reiniciando todo o ciclo. O indivíduo infectado sente, olha só, cólicas, dificuldade de evacuar, náuseas e perda de apetite. Se a concentração de parasitas no intestino for grande demais, ela pode disputar nutrientes com o hospedeiro, causando então aí sua má absorção e até mesmo anemia. Mas isso aqui, turma, só ocorre quando a quantidade aí de vermes for muito intensa. Como vocês bem já sabem, a primeira forma de se evitar a ascaridíase, né, saneamento básico, tratamento de água e esgoto, ferver a água antes de beber caso more em uma região onde não há tratamento de água, criar hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos antes das refeições e após o uso do sanitário, e, turma, lavar bem frutas e verduras. Preferencialmente, turma, com água tratada ou fervida. Ancilostomose ou amarelão é uma parasitose causada pelo Ancylostoma duodenale. Esse verme penetra normalmente, turma, pelos pés de pessoas descalças, podendo causar problemas mais sérios à saúde do hospedeiro, pois sugam o sangue e provocam aí, olha só, vou até marcar aqui, provocam hemorragias. E aí, como nós já percebemos, para entendermos melhor como é que essa parasitose ocorre, vamos ter que estudar então o ciclo de vida do ancilostomo. Vamos aí novamente utilizar a nossa imaginação. Então vamos aí falar de uma situação hipotética em que uma pessoa infectada com a ancilostomose evacua no solo. Já sabemos aí que essas fezes vão conter os ovos dos quais saem larvas que contaminam o solo. O verme, estando no solo, pode se hospedar na pele de uma pessoa que, descalça, tenha pisado numa área contaminada. Esse verme, turma, penetra principalmente, como eu já falei, pelos pés. Então, poderá contrair a doença. Novamente, nós vemos que, como medida de se evitar a contaminação, citamos novamente aí condições de saneamento básico, tratar os doentes e evitarmos aí, turma, andar descalços, ok? Principalmente naquelas regiões onde não há saneamento básico, onde não há rede de esgoto. A filariose ou elefantíase é uma parasitose causada pelo Wuchereria bancroft. Nomezinho bem complicado, né? Nem sei se eu pronunciei correto, turma, mas tentei. A filariose é uma doença transmitida pela picada do pernilongo comum do gênero Culex, né? A nossa famosa muriçoca aí. Quando ele está infectado, tá, turma? Então, só ocorre essa transmissão aí quando o pernilongo estiver infectado. Os locais do corpo da vítima afetados pela doença sofrem inchaços, como vocês estão observando aí na imagem, devido ao comprometimento da circulação linfática, sendo os vasos obstruídos pela filária. Então, como os vasos ficam obstruídos, né, então ocorre esse inchaço, né, principalmente nos membros inferiores das vítimas. Aqui, né, combater o mosquito vetor é uma das principais formas de se evitar aí a filariose, mas também devemos aí tomar como medida dormir com telas protetoras na cama para evitar a picada do pernilongo.
Então, turma, a oxuriose ou enterobiose é uma parasitose causada pelo Enterobius vermiculares, verme que mede aí cerca de 8 a 12 milímetros e vive no intestino grosso. Após a fecundação, a fêmea do verme causador da oxuriose se dirige para a região anal, normalmente à noite, para fazer a postura de seus ovos. O movimento da fêmea na região provoca intensa coceira. A doença costuma apresentar alta prevalência em crianças, que após coçar a região anal por vezes não higienizando as mãos, podendo então levá-las à boca ou contaminar alimentos e objetos com os com os ovos do verme. Os principais sintomas podem incluir insônia, náuseas, dor abdominal intermitente e coceira na região anal. Tratar os doentes, lavar bem os alimentos, ter aí hábitos de higiene saudáveis, né? Como também lavar as mãos antes das refeições, como já citamos em outra ocasião, e após o uso do banheiro. Pois bem, turma, hora de colocar aí o nosso conhecimento à prova. Resolvam as atividades das páginas 225, 226 e 227. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.